um pouco melhor para a gente organizar um pouco melhor, para que a gente finalize realmente às 9 horas, né? E cumpra o horário que a gente programou, que seria de 8, que é de 8 às 9, certo? Certo. Então, a minha parte hoje é falar um pouco das diretrizes da semeadura, que nada mais é que a lei da semeadura, né? Então, eu estava vendo aqui uma parte importante aqui no livro, que às vezes a gente sempre dá esse exemplo, né? Olha, o agricultor, ele planta, e é como ele faz, ele pega uma parte, ele reserva, ele entrega a outra parte. Mas eu achei hoje uma coisa interessante, que o agricultor ainda não é o nosso modelo de semeador, porque o agricultor, ele tem uma estação para plantar, ele não planta o tempo todo. Então, eu achei isso muito interessante, porque eu sempre tive na minha cabeça, o agricultor é o melhor exemplo, as sementes ali plantadas são as melhores. E, na verdade, ele tem uma estação para plantar. E ele depende de uma estação para colher. Ele depende da chuva para colher. Ele depende da terra, do tempo. Gente, eu vou falar rápido, que meu telefone está descarregando. Então, ele depende de tudo isso. E a lei da semeadura do reino, ela não tem estação, não depende da chuva. Do que realmente ela depende? É somente da nossa entrega, do nosso coração, da nossa vontade de fazer isso diariamente. Então, muitas das vezes, as pessoas têm muito cristão por aí plantando em estações. E não é sobre estação, é você plantar constantemente, diariamente. Então, para mim, essa é a primeira lei da semeadura. É que você plante constantemente. Então, assim, Paulo enfatiza também uma coisa que eu achei importante, que muitas das vezes nós falamos da lei da semeadura e a gente sempre pensa na nossa conta bancária. A gente pensa na empresa que vai crescer, a gente pensa exatamente a nível financeiro. E ele diz que aqui que aquele que dá com alegria e abençoará aqueles que dão generosamente, não apenas financeiramente, mas também com bênçãos espirituais, bênçãos de alegria, bênçãos de paz e de contentamento. Então, às vezes, você pode até não estar próximo financeiramente, mas se você tem paz, se você tem contentamento e você tem alegria e a certeza de que você lá na frente vai estar com a vitória que você precisa, isso quer dizer que o seu plantio está correto e que logo vai chegar a sua estação e sua colheita com certeza vai ser próspera. Então, a minha parte hoje é essa, né? E aí tem um versículo que fala: quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia em abundância, também ceifará em abundância. Então, assim, essa é a minha parte, né? Que eu gostaria que vocês ficassem com isso aí, que o plantio no reino natural ele depende de estação, mas no espiritual ele não depende de estação nenhuma. Vai depender de cada um de nós e da visão que nós temos de como sermos semeadores, viu? Agora eu quero chamar agora a Karina, né, para ela estar dando continuidade aí. Exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar. Semear diariamente e colher também diariamente. Vai aí, amiga. Se a gente precisasse terminar agora, eu já estava abastecida. Não sei se vocês estão com o mesmo sentimento, mas é muito lindo ver, Shirley, como Deus tem te feito gigante. Amém. Eu acho que esse é o tempo de uma colheita na sua vida. Amém. Eu só quero lembrar para vocês, meninas, do título do livro. Todo mundo aqui lembra do título do livro? Porque às vezes a gente fica tão envolvida com todo o conteúdo e às vezes até esquece o título do livro. E ele é muito perfeito, que ele fala que princípios bíblicos para prosperidade financeiras. E é só para lembrar para vocês que princípios, eu sei que vocês já sabem, mas princípios, eles são inegociáveis. E já que o princípio bíblico diz que dar é melhor que receber, que a gente precisa ajudar os órfãos e as viúvas, e nós estamos cumprindo esse princípio? É só uma reflexão. Lógico que ninguém está aqui colocando ninguém na parede, até porque quando a gente faz nos bastidores, quem celebra é o Senhor. Mas é muito importante a gente ficar atenta a isso. O subtítulo aqui foi semear diariamente, colher diariamente. Deixa eu fazer só mais uma pergunta para vocês.
Vocês fazem uma refeição por dia, não estou falando em momentos de propósito, tá? Estou falando no nosso cotidiano. Vocês fazem uma refeição por dia e essa refeição é necessária para durante todo o dia ou durante toda a semana vocês já estão abastecidas e vocês não precisem mais se alimentar? Vocês recebem o seu salário do mês ou o seu rendimento, seu faturamento empresarial, e isso que você recebe nesse momento, é lógico que vai ter ganhos que ele vai te suprir durante um bom tempo, mas eu tenho certeza que não é indeterminado. Quando vocês recebem um pagamento de um salário, ele é o suficiente para te manter durante toda a sua vida, suprir todas as suas necessidades? Se alguém tiver nesse nível, eu preciso de uma dica de vocês. Assim também é semear diariamente. Nós precisamos voltar ao livro e lembrar que isso é um estilo de vida. Não tem como a gente negociar algo que é estilo de vida. Acordar, escovar dente, comer, se vestir, trabalhar, estudar, fazer seus... É um estilo de vida. Então, a gente precisa trazer isso à nossa memória. E aí, trazendo a frase de Shirley, que ela fala assim, ela deu um exemplo muito interessante do agricultor, eu não tinha visto com essa ótica, até porque eu tenho conversado com alguns, eu trabalhei um bom tempo em Goiânia, e lá tem um território muito interessante para o plantio. E eu sempre tive essa curiosidade que Shirley trouxe agora, mas nunca pensei com essa ótica que ela trouxe hoje. Eu ganhei bastante, mais um pouquinho de conhecimento. E eu perguntava para eles, o que é que vocês fazem, já que vocês têm um tempo de plantio, depois tem um tempo de colheita, o que é que vocês fazem durante esse tempo? Aí eu vou procurar outra coisa para fazer. Eu procuro fazer outra coisa. Ou seja, ele pode até não estar semeando, mas uma grande maioria está buscando outra fonte de renda. A gente tem aprendido que a gente não pode estacionar só uma fonte de recebimento para apenas um processo da nossa vida profissional. É lógico, tem gente que vai focar só naquilo e está tudo certo. Eu acho bacana como a pastora Rose, ela aceitou o desafio de empreender. Aí, imagine, professora para agora empresária. Olha, a gente acha, né, que não vai dar conta. E eu tenho certeza que ela está se saindo bastante bem, apesar dos desafios e dos aprendizados aí no percurso. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 11, não está no livro, mas eu estava estudando sobre esse capítulo, ele fala, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Isso é tão interessante, que muitas vezes a gente está olhando a colheita dos outros e se perguntando por que a gente não está colhendo. É porque a gente está olhando para o vento. A gente está muito mais preocupado com a grama verde do vizinho do que com a nossa, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Lembre que o estilo de vida é semear. São 365 dias de semeadura. Eu fico assim, pensando que muitas vezes a gente interroga Deus e a gente colocou uma semente há um tempo atrás e a gente não vê essa colheita nesse momento atual. Mas, como a pastora muito relata isso, como ela é abençoada para receber colheitas, ela testemunhou no último domingo, agora no culto das 9 da manhã, que vez ou outra, todo dia, chega alguém ofertando Pix, ou alguém trazendo presente, ou alguém dando um serviço a ela. Nada mais é, gente, do que colheita. Certamente ela plantou e ela continua plantando durante toda a vida e agora ela está colhendo. Às vezes a gente vê que a gente plantou algo mas o primeiro dia de plantio não deu resultado, o segundo, o quinto, o doutor Nancy fala muito sobre isso. Aí, chega no 8º dia, olha, já estou começando a colher, tá dando certo, e aí você começa a se empolgar. Mas e se você não conseguir colher no tempo que você projetou para colher? E aí você vai deixar de semear? É importante sempre ter reserva. Eu gosto muito do exemplo do grão de mostarda. A gente que conhece um pouco da história do grão de mostarda, a Bíblia diz, né, que é bom a gente ter uma fé do grão de mostarda, e a gente observa que o grão de mostarda é a menor semente, mas ele se torna a maior hortaliça depois que ele começa a frutificar. Então, que a gente possa ter essa constância. Eu botei rapidinho, eu sei que a Carol já levantou a mãozinha aí, mas só para a gente finalizar, eu botei um exercício muito bobo, aparentemente, mas é muito pontual. É o processo de semear.
Se você puder anotar, ou se depois quiser assistir a gravação, prepare a terra. O que é preparar a terra? É escolher onde você vai semear. Lance a semente, é o segundo processo. Como é lançar a semente? É confiar em Deus. Aí eu vou lançar. Como é que vai ser? Não sei. Eu vou lançar. Terceiro, regue, cultive e proteja. Isso é o cuidado. Não adianta você só colocar semente e não cuidar. A gente sabe que Deus tem cuidado de nós, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E por último, a colheita. Porque certamente aquele que semeia colherá. Eu não tenho dúvida que nós colheremos. A Carol levantou a mãozinha, eu não entendi, porque eu peguei 3 tópicos. Tá tudo certo aí? Esse é referente aos 3 tópicos? Isso, é porque como tem vários tópicos, são 6 pessoas para falar, e a gente quer Perfeito, terminar às perfeito. 21 horas. Perfeito, perfeito, 21 horas maravilha. mesmo, tá? Então, só para fechar, Filipenses 4,19, Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Eu quero liberar essa palavra para vocês, mulheres. Amém. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então, pode continuar semeando. Vá sem medo. Tá com medo, vá com medo mesmo. Vá com força. Faça isso como estilo de vida. Continue semeando, porque a colheita vai chegar. Porque Ele é Amém. fiel. Amém, amém, amém. Amém. Gente, dando continuidade a toda a fala da Karina, eu vou falar sobre o subtópico 4, 5 e 6. E o 4, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre não espere por um excedente antes de semear. Ou seja, muitas vezes você acha que você não tem o que semear. Muitas vezes você acha que você não tem o que entregar para o outro. Às vezes você fica achando que você precisa sobrar no seu celeiro, né? Fazendo analogia a isso, para você semear na vida das outras pessoas. E tem um filme que eu assisti tem pouco tempo, tem uns 2, 3 meses que eu assisti esse filme, e se chama O Fazendeiro e Deus. E é uma história linda sobre a plantação que ele faz e o quanto ele confia em Deus para abundar. Só que quando a gente vai olhar para esse filme, a gente percebe que ele não só a colheita dele na plantação lá de batata, se eu não me engano, foi extraordinária, mas não porque simplesmente ele plantou, porque ele esperou e porque ele confiou. Isso foi só uma das coisas que ele plantava. E Deus deu abundantemente. Mas ele plantou na família dele, ele plantou com a comunidade que ele convivia, ele plantou de várias outras formas. E muitas vezes a gente acha que a gente só consegue plantar com dinheiro na vida das outras pessoas. E não, você pode plantar e semear e nutrir de várias formas a vida das outras pessoas. E o que a Karina acabou de falar agora no finalzinho da fala dela. Pode confiar, porque o processo é esse. Não importa qual seja a semente, que é o próximo tópico, inclusive, que o Nancy ele fala, peça a Deus a semente. Às vezes você está ali querendo semear, você está ali buscando uma forma de contribuir, você não sabe, mas Deus ele já te deu exatamente aquilo que você precisa para semear. Então, às vezes você acha que você não é capaz, às vezes você acha que você não pode, às vezes você acha que não tem nada para entregar na vida das outras pessoas. Mas às vezes uma palavra, às vezes um abraço, às vezes um papel, o que quer que seja. Deus ele já te deu aquilo que você tem para semear. Então, a partir do momento que você começar a pedir a Deus as sementes e a usar a semeadura, né? A lei da semeadura como um estilo de vida, e aí você vai fazendo isso todos os dias, vai chegar uma hora que vai voltar o tempo inteiro. Isso é o que fala o capítulo, o subtítulo 5, né? E uma das outras coisas, que, gente, pudesse falar aqui, a gente falaria o tempo inteiro. Mas vou encerrar com o último tópico, que é não coma a sua semente. O que é não comer a sua semente? É você viver uma vida de escassez, uma vida de medo. Porque a vida de escassez, ela está muito associada ao medo. E quem é que implanta o medo? Não é Deus. Quem implanta o medo na nossa vida é o inimigo. Então, quando você vive comendo a semente, com medo de faltar para você, você não está vivendo na presença de Deus, que foi uma das coisas que a gente estava falando antes das pessoas entrarem aqui, antes de todo mundo entrar. A gente vive na presença, e quem vive na presença não tem medo
do que vai acontecer, não vive em escassez e não fica comendo as sementes, achando que aquilo ali vai ser a solução, vai ser a única coisa. Não, a sua vida, a minha vida, a vida de todas nós é sobre as outras pessoas, é para ajudar, é para abundar na vida das outras pessoas. Se a gente fosse preocupar só em encher a nossa barriga, a gente vai cair nessa frase aqui, que é a última frase que ele usa. Qualquer semente não semeada é uma semente não cultivada. E uma semente não cultivada, ela morre, ela seca. Quais são as sementes que você não tem plantado, que você não tem semeado, que você não tem nutrido, que elas estão morrendo? Quais são aquelas que estão secando, elas estão deixando do grão de mostarda, né? Às vezes uma semente pequenininha, que ela pode virar algo muito grande. Você está guardando aí com medo de plantar na vida das outras pessoas, tá? Uhum. Vou encerrar. Quem é a próxima? A próxima é a pastora Rose. Ah, lá. Vai lá, pastor. Oi, gente, sou eu agora. Estava abrindo aqui o microfone. Boa noite, meninas. Boa Então, noite. dando continuidade aí, né? Porque hoje a gente está bem acelerado, senão não dá tempo, é muita coisa em pouco tempo. Então, gente, eu fico tão impactada toda vez que eu vou lendo assim esse livro e eu vejo, como eu coloquei até na oração inicial, como Deus está nos dando a oportunidade de praticar e colher, ou seja, e ver que essa palavra literalmente é viva. Isso aqui não é lenda, isso aqui não é historinha. Isso aqui é viva. Eu desafio qualquer uma a colocar isso em prática É e verdade. ver se você não vai colher o que está sendo falado aqui, porque tudo que está aqui é pautado na Bíblia. Então, assim, não tem como. Deus não é mentiroso. Deus é de princípios, e os princípios deles vão se cumprir, quer queira, quer não queira, quer você concorde, quer você não concorde. É. Então, assim, é um desafio, mas eu desafio aqui cada uma a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O tópico que eu vou falar aqui é viva das suas doações, né? Carol acabou de falar da gente não comer a semente, né? E ele fala exatamente sobre isso aqui. Ele diz que a gente não deve, né, viver da semente, mas a gente deve viver da doação. Ou seja, quando você pega a semente, você planta, você doa, você vai então ter fartamente para você viver do que você colheu e não do que você tem para plantar. Aí eu lembro, assim, eu vejo se a gente parar para pensar, um agricultor, se ele recebe um saco de grão de milho para ele plantar, você imagine se ele pegar esse milho e ele comer. O que é que sobra para ele plantar e como é que ele vai colher, como é que ele vai produzir para ter mais se ele comer o único saco que ele recebeu de sementes para plantar? Vamos dizer que ele não tenha decidido, não, eu vou passar o mês aqui com esse saco de sementes. E aí ele cozinha, todo dia ele faz milho, ele faz cuscuz, faz o que for, e comeu a semente. Ele não vai ter como plantar. Então, talvez uma das coisas que a gente pensa errada é exatamente isso, é a gente ter o contra-cheque, receber aquele valor mensal, e a gente viver desse contra-cheque. Não, esse contra-cheque é para você plantar. E a partir desse momento que esse contra-cheque produzir sementes, você agora vai comer da sua colheita e você vai ter sempre sementes para poder continuar plantando. Isso é muito poderoso. E aí ele cita aqui Efésios 4:28, o ladrão não furte mais, mas seja trabalhador, ganhando honestamente a vida com as próprias mãos, para que possa dar aos necessitados, que é exatamente uma parte que Karina falou. Então, eu acho que a primeira grande lição aqui desse tópico é a gente pensar sobre isso, de não comer a nossa semente. Aí ele diz assim, por que deveríamos conseguir emprego apenas para encher uma conta bancária? Não, não é isso, não. O que a Escritura diz? Ela diz para ganhar a vida honestamente, para que possamos dar. Então, a primeira, talvez, mentira que a gente pensou a vida inteira é o contra-cheque, o que a gente ganha para ter sempre na conta bancária e a gente reter, guardar, para que aquilo possa ir sendo aplicado e multiplicando, multiplicando. E não é esse o princípio de Deus. Por isso que a matemática de Deus nunca é similar à nossa matemática, porque a gente pensa igual ao mundo, mas Deus vem na contramão e nos ensina um caminho totalmente diferente para a gente depender dele e não dos nossos esforços, e não daquilo que a gente é capaz de produzir. E aí ele vai continuar, né? Muitos cristãos, olha o que ele diz aqui, cometem o erro de pagar suas contas com o contra-cheque e não deixam nada para plantio no reino de Deus. E, no entanto, eles se perguntam por que que eles estão falindo? Porque o princípio não está sendo aplicado. Então, a gente pega o contra-cheque, a gente paga as contas e a gente acha que essa é a nossa semente, é o que Deus não dá.
Deus nos dá. Então, aquilo que você recebe mensalmente é a semente que Deus coloca na sua mão. E dessa semente você tem que plantar. Então, quando a gente ajuda os necessitados, como está lá em Efésios 4:28, a gente vai estar fazendo com que essa semente ela prolifere e ela produza 100 por 1. E aí, então, né, o seu trabalho é a sua bolsa de semente, não a sua fonte de segurança. E aí, no outro tópico, ele vai falar de semear em abundância, colher em abundância. Então, quem semeia pouco, colhe pouco. É o que diz lá em 2 Coríntios 9:6. E aí, gente, isso aqui é tremendo. Olha o que ele diz. Isso prova que quem determina a sua colheita é você, não depende de Deus. Então, quem semeia pouco, colhe pouco. Então, quem vai determinar o quanto você vai colher somos nós mesmos. Porque se você colhe pouco, você semeia pouco. Agora, se você semear muito, você vai colher muito. Então, Deus não participa dessa gestão de quanto você vai colher, porque a colheita só depende de nós. É nós que vamos determinar. E aí ele diz aqui, ó, você quer experimentar grande prosperidade em sua vida? Então, grandes colheitas requerem grandes quantidades de semente. Porque quanto mais você semeia, mais você vai colher. Então, esse tópico, para mim, é essencial, assim, quando ele ensina que aquilo que eu vou ganhar depende exatamente como tem sido o meu plantio. Como é que eu tenho usado as sementes que Deus tem colocado na minha mão? E depois ele vai falar do dar com alegria, que é o último tópico, quando ele diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Isso aqui também achei fantástico. Tudo é fantástico, né? Tudo é por falar assim. Ele diz, Deus dá, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, ele diz aqui, ó, ele tem prazer em valorizar acima das outras coisas e não está disposto a abandonar ou prescindir de um doador alegre. E aí ele coloca aí, eu estou mais animada em dar a Deus do que em qualquer outra coisa. E ele diz assim, que na empresa dele, isso é o doutor Nassi falando, na empresa dele, toda vez que chegavam os cheques, ele disse que recebia aqueles cheques com tanta alegria e ia para a igreja esperando a hora de separar os dízimos e as ofertas para dar na igreja, porque ele disse que transbordava de alegria com isso. Aí ele dizia, eu mal podia esperar para que as portas da igreja se abrissem para eu poder trazer meus dízimos e ofertas para o armazém de Deus. Eu queria ser um pronto a fazer. Ou seja, ele não procrastinava nessa área. Então, assim que ele recebia, ele já separava o que era dízimo e oferta e ele já estava alegre para entregar na casa de Deus. E aí, para finalizar, ele diz assim, olha, ele diz assim, toda vez que um caçador, já vou fechar, viu, Carol, mãozinha aí. Ele diz assim, toda vez que um caçador, né, ele caçava um alce, um urso, ele era considerado um grande caçador no meio dessas pessoas que caçam. E normalmente quando a gente vê aqueles filmes americanos, a gente vê a cabeça do urso, a cabeça do alce lá na sala sendo exibida como um troféu. Aí ele diz, algo semelhante deve acontecer no céu. Deus diz, ei anjos, venham aqui, deixe-me mostrar-lhes algo. Estão vendo aquele crente ali embaixo? Eu valorizo aquele. Ele é o meu troféu. Aí os anjos perguntam assim, por que aquele crente é seu troféu, Senhor? Os anjos perguntam. Deus responde, olhe para a atitude em que ele dá. Ele é um doador tão alegre e pronto. Toda vez que eu sussurro para ele dar, ele preenche um cheque sem hesitação. Toda vez que eu o abençoo com algo, ele me pergunta, para quem é isto, Senhor? Não estou disposto a ficar sem ele, porque ele é um canal fiel. Agora apenas observe quanto libero minha colheita. Então, Deus olha para essa pessoa que é doador, né? Isso é o doutor Nassi fala, que ele olha e ele diz assim, venha cá, anjo, venha ver, olha o meu troféu ali, olha aquele crente, como ele dá prontamente. Eu sussurro no ouvido dele para ele dar, e ele vai lá e faz sem hesitar, sem perguntar duas vezes, é para dar mesmo, Senhor? É isso mesmo, é para essa pessoa mesmo? Ele simplesmente, a pessoa vai lá e faz. E Deus ali está pronto a derramar na vida desse crente fiel. Amém, meninas? Rapidinho, só para poder colaborar Estou aí toda com essa arrepiada. explanação. Interessante, pastora Rose, que a matemática de Deus é diferente da nossa. Se a gente perceber, nós conseguimos contar quantas sementes tem uma maçã. Nós conseguimos contar. Mas é impossível você contar quantas maçãs vai nascer de uma única semente. Exatamente. Precisamos semear. 365 dias. Vou adotar isso na minha vida a partir de hoje.
Glória a Deus, E glória só a Deus. lembrando que quando a gente fala de semente, não significa que a gente tem que sair dando dinheiro a todo mundo. Não, Se não, Deus não é mandar, isso, tudo não. bem. Às vezes a É, semente é do conhecimento. é, Porque quando você ensina a palavra, você está lançando uma semente semente, é. tão poderosa que a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, significa que ela vai crescer. Então, quando você é semeadora da palavra, você está semeando no reino. Porque você está ensinando a pessoa a cumprir aquilo que a lei está dizendo. A lei da Ótima, semeadura e da colheita. ótima colocação, Karina, ótima. É sobre isso. E Então, outra coisa que a gente tem que entender é que a gente não vive não é da semente. A gente vive é da da colheita. doação, né? É da colheita. Da Você tem que colheita, plantar é. a sua semente. É. Sem semente não ir para o solo, não tem colheita. Lembre-se sempre disso, Desse não jeito. comer a semente. A gente não É pode isso comer a aí. semente, senão não É vai sobrar desse para jeito. plantar. Eita, gente, que Amém. meninas, daqui para frente o livro só falta agora 3 capítulos para encerrar. Daqui para frente vocês vão ficar arrepiadas demais, viu? E agora Amém. quem é a Val, Val usada Paixão. pelo Espírito Santo de Deus. Eita Tá glória! como canal hoje aqui também pra Aleluia! gente. Amém. Junto com essas tochas de fogo aí, eita glória! Gente, eu já estou assim em êxtase novamente, né? Toda vez é isso, glória a Deus. Amém. Val Paixão ficou com 10, 11, 12 subtítulos, né? Uhum. Vamos lá. De acordo com o propósito do seu coração. E ele já inicia com o versículo que está em 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Como ele repete isso, né, gente? Dá com alegria. E não é só dar com alegria, perguntar ao Senhor, né? Perguntar ao Senhor, Senhor, quanto é que eu tenho que dar? Porque ele conhece a nossa necessidade futura. O que a gente doa tem a ver com o que a gente vai receber lá na frente, que só o Senhor conhece, ele diz aqui. Então, a gente tem que parar um pouquinho para não ir na emoção, chega, eu tenho que doar, mas Senhor, Espírito Santo, a quem? Né? Já está lá, viúvas e tal, aos órfãos, mas ele vai além, né? Então, incentivar você a semear uma certa quantidade, o Espírito Santo ele pode fazer isso, porque ele já vê a nossa necessidade lá na frente, ele já sabe o que é que a gente precisa, na realidade, colher, né? E isso me deixa mais dependente dele nessa doação. Isso me traz uma dependência nele, né? Não somente por tipo uma barganha, né? Eu vou doar porque eu sei que eu vou receber, né? E isso me deu essa clareza, esse discernimento. Senhor, eu quero doar primeiro porque é princípio, eu quero doar porque eu sei que eu vou receber, mas o Senhor sabe a necessidade do que é que eu preciso, né? Claro que pode ser uma colheita farta, né? Como a Sheila iniciou falando, não é só uma questão de empresa, não é só uma questão do seu salário, não é só uma questão do dinheiro em si, né? Mas tantas coisas, em tantas áreas que o Senhor tem nos abençoado, e a gente precisa ver ao nosso redor o que é que ele tem, o que é que a gente tem já colhido disso, né? E a gente transformar isso, essa semente novamente, semear, continuar semeando, sabendo dessa colheita, mas ter esse direcionamento do Espírito Santo. O outro ao semear, não se preocupe com outra coisa, não se preocupe como a pessoa irá usar. Quantos de nós, em algum momento na vida, já questionamos uma doação que fizemos, né? Já aconteceu comigo lá atrás, em um dado momento, que eu fui fazer uma doação a uma pessoa, né, vulnerável na rua, e a pessoa jogou a doação. Mas não importa, não importa, porque Deus sondou meu coração e eu dei com alegria. Então, é sempre esse tópico, ele está voltando em quase todas, em todos os temas. Doar com alegria, não importa o que vai acontecer com o outro, se ele vai usar isso bem ou não, isso tem a ver com ele. Mas nós precisamos semear e sabendo que a colheita é nossa, ela não vai ser extraída de nós, quando nós entendemos por que estamos doando, né? Então, a outra é a definição da prosperidade de Deus. Gente, definir a prosperidade em Deus vai ficar bem repetitivo, mas assim, é semear com alegria. Ele deixa mais claro novamente.
Semear abundantemente, como já foi falado aqui anteriormente, abundantemente, todos os dias. E eu digo mais, não é somente doar com o alimento, não é só doar, é doar com o que a gente já tem. Às vezes a gente ou tem pouco ou não tem, mas o que é que Deus já lhe deu de dom também? O que é que você já recebeu que você pode compartilhar? É um testemunho naquele dia? Sabe? É do seu conhecimento que você pode, daquilo que Deus lhe deu, porque tudo vem dele. Então, tudo que vem para nós, a gente pode também compartilhar e doar. É um tipo de doação, abundantemente com alegria, ou algo mais, né? Às vezes, a própria igreja mesmo pede, ó, estamos precisando disso, daquilo, ou algum outro local, vem um pedido, a gente também, e a gente tendo, pode doar mais, sim, né? Surpreender. Porque o outro tópico também fala também sobre isso, faça com que os outros glorifiquem a Deus. Né? Outro dia eu recebi algo e eu disse, Senhor, foi a mais para aquele momento e eu glorifiquei a Deus. Então, isso honra a palavra de Deus, sabe? Quando a gente faz uma doação com alegria, a gente entendeu ao Espírito Santo o que doar e quanto doar, né? E a outra pessoa que recebeu, ela glorificar a Deus. Né? Então, isso mostra essa definição de prosperidade, né? Então, enquanto estamos vivendo e prosperando realmente em Deus, seremos enriquecidos em todas as coisas e em todas as formas, não somente financeiramente, mas em todas as formas. O quanto eu tenho recebido do Senhor espiritualmente, quando eu tenho discernimento pela minha busca, o quanto eu tenho conversado com o Espírito Santo e tenho entendido, isso também é uma prosperidade. Isso também é prosperidade, porque eu vou estar dividindo isso com outras pessoas, né? E eu encerro por aqui a minha participação. Quem é o próximo? Olha, Maravilha. É parabéns. interessante, Val, que quando a gente traz isso para a nossa vida financeira, a gente percebe que só existe uma forma de você sacar dinheiro no banco. Como é que você consegue sacar? Depositando. Quando você tem depositado. É. É isso aí. Gente, é tão engraçado, porque a gente, não sei vocês, mas eu faço um script antes de falar, mas à medida que as pessoas vão falando, a gente começa a ficar flutuando e começa a perder script. Assim. Até agora eu tô aqui impactada com a pastora Rose. E aí, não, isso que eu vou falar não estava no script, já rasguei os papéis, mas eu fico imaginando a prosperidade como se fosse uma porta. Imaginem uma porta gigantesca, né, de madeira com o nome prosperidade e embaixo colheita. E eu quero acessar essa porta. Como é que eu vou ter acesso ao outro lado da porta? E tem várias fechaduras. E a principal fechadura, a maior, tem a chave lá, embaixo dessa chave tem o quê? Semeadura. Então, só consigo acessar a prosperidade e a colheita através da semeadura. Temos outras formas, acredito que sim, mas eu acho que a principal é através da semeadura. E o que é engraçado é que a gente tem que semear naquilo que a gente mais quer para nós. Então, se eu espero ter prosperidade financeira, então eu vou ter que provar minha fé e vou ter que semear de forma financeira. Eu acredito muito nisso. Então, se eu espero uma prosperidade em outra área, eu vou ter que semear naquela área. E isso é muito difícil, porque envolve medo, né? A gente está falando essa questão desse princípio da colheita e da semeadura, está muito mais no mundo espiritual do que nesse mundo em que a gente vive, né? E o medo é carnal e é muito difícil a gente conseguir se desvencilhar do medo. E quando esse medo tomar conta da gente, a gente tem que ir para a palavra, né? A gente está num mundo absurdamente capitalista e a tendência, infelizmente, é piorar. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente deixa se levar para o efeito manada, que é entrar nesse mundo capitalista e a gente fica envolvida no medo, ou a gente vai para a cruz. E aí, lendo essa parte do livro, ele faz menção em algum momento aí, em 1 Reis, capítulo 17, que Deus envia Elias a uma cidade e Deus informa que quem vai suprir Elias é uma viúva. Veja, viúva, não por acaso.
não por acaso, uma viúva, certo? Que já tem alguma deficiência, algum lado emocional aí que já foi impactado, e além de ter esse lado emocional impactado por ser viúva, ela também sofria de uma escassez financeira. E aí a gente pensa, gente, mas como assim? Uma pessoa, Deus poderia ter mandado outra pessoa suprir a necessidade de Elias, mas ele mandou Elias ir atrás dessa viúva e foi ela que supriu Elias, mesmo com toda a escassez, porque ela só tinha suprimento para alimentar ela e o filho por uma refeição. E Elias falou, eu quero que você faça um pão antes para mim, e com o resto você faz o pão para você e para o seu filho. Imagine uma pessoa, no atual cenário, que não tem condições de comer, ter que alimentar um terceiro estranho, mas ela confiou que aquilo iria mudar a vida dela, e efetivamente mudou. Depois disso, ela conseguiu ainda se manter com farinha e azeite por 3 anos ininterruptos. Então, diante dessa história, gente, em que ela realmente confiou, a gente precisa também confiar. Por mais que a gente ache que não tem com que semear, como alguém, acho que foi Karina que falou, a semeadura não é só através do dinheiro, né? A semeadura ela se dá de diversas formas, através da disponibilidade, através de uma palavra, enfim, são diversas formas, mas a gente precisa confiar. E a gente precisa ver em que time que a gente vai estar, ou do medo ou da fé, porque as duas não caminham juntas. E é isso, viu, meninas? Passo aqui minha palavra a Eli. Que coisa! Hoje aqui, meu Deus do céu. Tá Olha, todo mundo plantando, semeando, Gente, semeando, É. semeando. Só uma pequena fala aqui rapidinho. Lucinha falou sobre o medo, e aí eu lembro muito do Soso. O livro Soso, ele fala sobre 4 portas por onde entra, vamos dizer assim, né, demônios na nossa vida, por onde entra situações que nos aprisionam, e uma delas é a porta do medo. Uma é ocultismo, a outra é medo, a outra é amargura e a outra é a perversão sexual. E o medo é uma grande porta que permite a entrada, né? É uma brecha que a gente abre no mundo espiritual para que as trevas venham sobre nós. Então, medo não pode fazer parte da nossa vida. Prudência, a gente ter, né, um raciocínio lógico sobre situações. Não estou dizendo assim, então vou comprar um apartamento amanhã, não vou ter medo, vou dar um passo maior que minha perna. Não estou falando disso, né? Todo mundo aqui entende. Mas a gente não pode ser conduzida em nenhum momento das nossas vidas pelo medo puramente, porque isso abre porta, sim, no mundo espiritual. É verdade, Só isso. verdade, pastora. Foi ótima a sua colocação. E aqui eu pegando o gancho, né, que eu vou falar sobre a promessa divina de suprimento abundante. Gente, é uma promessa, é fato. E ele fala aqui que Deus, cadê Deus? Meu Deus suprirá. Gente, só isso aí, se você tiver a fé, né, nessa colocação aqui, meu Deus vai suprir tudo. Então, o meu papel é buscar a Deus, o papel de Deus é suprir, tá entendendo? É buscar e fazer, né, praticar a lei da semeadura. E a pastora Rose, antes da pastora Rose, a Karina falou sobre princípios bíblicos, né, que isso é uma coisa que é inegociável, e eu fico pensando, Karina, e as pessoas, Karina, não entendem isso, gente? Isso é muito forte, é inegociável o princípio bíblico, né? E isso é muito forte para mim, tá entendendo? E eu fico olhando as outras pessoas que ainda não entenderam isso, tá? Só olhar na prática quantas pessoas começaram aqui no grupo e quantas pessoas permaneceram. Eu estou aqui falando, mas eu fico pensando naquelas que estão lá no grupo. Meu Deus, pelo amor de Deus! Podiam estar aqui destravando a mente, pegando essa porção, esse transbordo aqui. Eu nunca quis na minha vida ficar tão rica como agora. Vocês que me segurem. Ai, Jesus. Duas, Karina. Olha, Prince. Não, e outra nóis. coisa que a pastora Rose falou, né?
a pastora Rose falando sobre o... Ai, meu pai, cadê, pastora Rosa? Ô, Eliane, porque tu é assim, cadê? Viva de suas doações, semear em abundância, né? E dê com alegria, né? Deus é o Deus de quê? Do provedor, não é isso? O nosso papel é semear. E quando nós damos tudo com alegria, meu Deus, Deus sonda os nossos corações. E eu fiquei pensando, pastora Rose, ali no deserto, o maná, que Deus supriu a alimentação, não foi com o maná, e o que foi que ele disse que ninguém comesse do maná, não é isso? Que Deus ia suprir. Isso é o quê, gente? É fé. Fé. A palavra-chave aqui é fé, não ter medo e fé. Tá entendendo? Claro, e ter a cautela, né? Porque, então não vou ter medo, não é bem assim, né? Então, eu falo assim, ó, e outra coisa, cada semente, ela tem o tempo da colheita, né? Ou a manga, ela tem o tempo dela, tá entendendo? Então, é como, eu não sei quem foi que falou aqui, que foi a Karina que falou assim, não é só sobre o dinheiro, né? A semeadura, não é? O plantio, uma palavra sua também é um plantio. E eu comecei a criar um hábito, meninas, de todos os dias perguntar a Deus, Pai, aonde eu tenho que semear, como eu tenho que semear, com quem eu tenho que semear, o que eu tenho que semear, o quê? Entendeu? E às vezes é uma palavra. E Deus está me usando muito no ministério, sabe? De eu falar de Deus para as pessoas. É muito forte. Muito forte mesmo, e de ver a restauração, né? Que as pessoas pensam que é dinheiro, não é sobre o dinheiro, é sobre realmente dar com alegria. É semear tudo, gente, é semear tudo. Semear a sua vida, seu comportamento, é semear seu exemplo. Isso também faz parte, entendeu? Que você vai influenciar e vai nascer pessoas com essas atitudes. Tá entendendo? Eu quero, ela está dando certo, eu vou lá. Isso é semeadura também, não é semeadura? Porque quando se fala, isso é algo muito forte. Falou em semear, todo mundo só linka o dinheiro. Falou em prosperidade, porque quando eu li esse livro, em 2005, que eu ganhei esse livro, eu vi lá princípios bíblicos, tá? Princípios bíblicos do reino para a prosperidade financeira. Sabe o que foi que me chamou a atenção? Prosperidade financeira. Não me chamou a atenção nada de princípios bíblicos, né? E hoje eu quero que todo mundo, quando vê a capa do livro, eu não quero que ninguém leia a prosperidade financeira, eu quero que todo mundo fique atento aos princípios bíblicos, né? E esse capítulo 9, ele fala sobre a diretrizes para a semeadura. Gente, é muito forte. Fazer aquilo ali. E, pastora Rose, eu sou o resultado desse livro, pastora Rose. Eu pratiquei tudo, e tudo ali eu valido. Gente, não tem nada a perder. Vocês não têm nada a perder. Pratique. Eu estou indo agora, eu estou na minha 6ª leitura, vou para a minha 7ª leitura, está entendendo? Que eu quero entender, porque tem muitos mistérios naquele livro, tem muitos. Está entendendo? Não é uma leitura, não, são várias leituras. Gente, eu estou muito feliz, obrigada, porque vocês, sabe, vocês estão semeando também na minha vida. Viu? Muito obrigada. Shirley, faça aí o fechamento, viu? Ai, que maravilha! Peraí, Shirley, só outro ponto. Deus quer, quando nós doamos, né? Talvez tem pessoas que estão querendo negociar com Deus, tipo assim, quer dizer que o negócio é semear, só pensa no dinheiro. Então eu vou começar a dar esmola, dar isso, dar aquilo. Deus, ele olha o coração, a intenção. Sabe? Ele olha a sua intenção. Se você está com seu coração de fazer a lei da semeadura com as segundas intenção para a sua prosperidade, não vai fluir, não vai. Isso é muito forte, tá? Porque eu comecei a fazer com a intenção de dinheiro, de ficar rica.
mas a riqueza, ela é consequência. Então, Deus quer que cada uma de nós sejamos assim, canais de bênção na vida das pessoas, tá? E aí, quanto mais nós investimos, Deus vai dando semente, e a gente vai plantando, Deus vai dando semente, gente, e é muita colheita. Obrigado! Ai, que maravilha! Palavra poderosa, Eli. E eu acho que o mais importante é não você só falar, mas você ter um testemunho de vida. É verdade. Porque fala que o testemunho ele carrega multidões, né? É E eu verdade. creio que está sobre a sua vida, eu sei da sua sinceridade, né? E sei o quanto você vive de fato isso tudo que você falou. Uhum. Então, gente, para encerrar, primeiro agradecer, né, todo mundo aqui. Antes de você encerrar rapidinho aí, vocês Ah. falaram para mim que eu estava bonita? Ah, Rapidinho. Segura aí, peraí. Aqui é a colheita. Aqui é a colheita, tá? Ô, Agora Karina, aqui... tire o filtro do desembaçado, deixe sem filtro. Não posso, peraí. Ah, você queria ver. Aqui é a semente. Entenderam? A semente a gente não vê, isso. mas a colheita chega. Porque ninguém precisa ver suas sementes. As pessoas só precisam ver sua colheita. Porque a sua colheita vai influenciar outros. E os outros vão querer saber o que é que você está fazendo para colher. Aí você vai ensinar, eu estou semeando. Por isso eu tenho autoridade, estou autorizada pelo céu para colher. Então, vocês verdade. estão autorizadas para colher. Exatamente. Eu não posso fazer como Karina, não, sabe, gente? Aqui é a colheita, sabe? Mas a semente eu, infelizmente, não vou poder mostrar. Mas parabéns, Karina. É isso mesmo, viu, amiga? Eu não tenho dúvida do seu plantio. Bom, gente, eu estava lendo aqui no livro, né? Aí tem uma passagem que nós não podemos chegar em Filipenses 4,19 sem passar pelo Filipenses 4,15. E aí eu estava buscando aqui na palavra, eu vou ler para vocês. Na verdade, era uma carta de Paulo, né, aos Filipenses, quando ele estava na prisão. Então, o que ele recebeu, ele estava escrevendo uma carta como forma de gratidão, agradecendo tudo que ele recebeu. Mas veja só, por que nós não podemos passar do Filipenses direto para o 19 sem passar no anterior, no 15? No 15 diz assim: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, achei lindo isso, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Quer dizer, ele não estava interessado no que ele estava recebendo, ele estava interessado no que isso produzia na sua vida. Então, isso é incrível. Aí mostrou um cara mais extraordinário ainda. Recebi tudo. E o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aí, após essa semente ser plantada, aí vem a colheita, né? Que é o 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, achei maravilhoso demais. O quanto é a sabedoria de Paulo, né? Que ele mesmo lá, né, esperando ser julgado, ele teve ainda esse plantio, ele fez uma semeadura. Porque ele não estava, ele estava recebendo, mas o que ele queria mesmo era que as pessoas recebessem essa colheita. Então, que a gente tenha essa sabedoria de Paulo, né? A gente tem esse entendimento que tudo que nós falamos aqui hoje, ele tem um fundo de muita verdade. É a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E que a gente realmente coloque isso em prática, né?
que a gente leia esse livro, que cada dia que a gente esteja aqui, sabe? Nós estamos aqui há uma hora do nosso dia, tratando de um assunto extremamente importante, de um princípio poderoso, sabe? Só quem planta entende o que é a colheita. Isso é de verdade, não é uma história contada. É a palavra de Deus, é a boca de Deus dizendo, olha só, o resultado da vida sua depende daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês plantam, da semente que você joga, que não é só jogar uma semente. A gente tem que ter uma semente de qualidade, que eu acho também extremamente importante. Então, quando fala para mim de uma semente de qualidade, é quando eu dou de fato de coração. É uma semente plantada de verdade, sabe? Então, que o Espírito Santo possa falar mais no coração de vocês. Agradeço cada uma aqui hoje, porque cada uma eu fiquei daqui, sabe? Só, sabe, ressignificando, vendo aquilo que realmente eu tinha que não estava ainda conectado, que não estava certo, não estava ajustado. E vocês trouxeram para mim assim uma palavra extraordinária. Então, muito obrigada, viu? E aí, que cada um que Karina, você pode fazer uma oração para a gente, já que você trouxe a colheita e a semente? Amiga? O microfone, abra. Pai, nós já queremos te agradecer por todos os benefícios que o Senhor está entregando nas nossas mãos. Amém. Nós sabemos, Pai, que nós iremos colher, porque nós já aprendemos que é através da semeadura que virá grandes colheitas. Que seja isso, Pai, todas essas verdades que cada uma dessas meninas compartilharam hoje para nós, venha cravar em nosso coração e que a gente possa reverberar isso para muitos. Amém, Senhor. Que a gente possa, meu Pai, trazer as pessoas para perto de nós através do nosso exemplo. Porque a melhor forma de mudar a mentalidade de alguém, se isso pode ser realmente possível, é através da nosso posicionamento. E que a gente não turbe o nosso coração na dúvida, que será que vai dar? Porque se eu tirar, será que eu vou conseguir? Se eu falar de Jesus para alguém, já que eu não tenho nenhum diploma, não tenho nenhum curso de teologia, não tenho tanto conhecimento da palavra, mas é através do seu testemunho. É tudo que o Senhor já fez na vida de cada um de nós, da forma que Deus vai nos usar para trazer a palavra ao coração daqueles que precisam. Senhor, como eu falei com Shirley ainda esses dias, que os nossos olhos e o nosso coração, os nossos pensamentos sejam sensíveis para fazer mais, porque nós podemos sim fazer mais, porque o Senhor já tem feito mais por nós. E a única forma que a gente tem de chegar ao teu coração é que a gente possa olhar para os teus pequeninos, que a gente possa olhar para os teus filhos, assim como o Senhor tem visto, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Pai, obrigada por esse banquete dessa noite, que essas meninas possam deitar hoje à noite e acordar com uma lembrança que eu vou semear hoje. Pai, eu já quero te agradecer por essa semente, eu já quero te agradecer por essa colheita, que sejamos assim, um estilo de vida nos 365 dias, que possamos ser semeadoras do Rei. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Beijo, beijo, meninas. Beijo, Maravilhoso. beijo. Gratidão. Deus abençoe. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, beijo, Carol.